Olá, meus peixinhos, falem a verdade. Nem deu tempo de sentir saudade da histologia. Então, novamente, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, a depender do horário que você esteja assistindo esse podcast. O meu nome é Rafael Ribeiro, o Shark, para os mais íntimos. Sou atual monitor M2 de histologia do módulo de gastrointestinal e aparelho reprodutor. E para mim, é uma honra estar acompanhando vocês por mais esse módulo. Esse vídeo é uma espécie de continuação do podcast de introdução aos aspectos histológicos gerais do trato gastrointestinal e aproveito para reforçar algo já dito no nosso último encontro. Essa série de vídeos produzidos por nós da monitoria não equivale e nem substitui a aula presencial com a professora, que aí sim irá abranger todo o conteúdo necessário para o curso e para a realização da prova de vocês, certo? Avisos dados, vamos à aula. O foco do podcast, como vocês já sabem, é a porção superior do trato gastrointestinal, mais especificamente os aspectos histológicos do esôfago e do estômago. Começaremos, portanto, com o nosso querido amigo, o esôfago. O esôfago é definido como um tubo muscular fixo com comprimento médio de 25 cm no adulto, que atua como um canal de passagem para o alimento da faringe em direção ao estômago. De modo que quando o bolo alimentar atravessa o esôfago, o seu lúmen sofre uma expansão sem que haja uma lesão na mucosa. É relevante entendermos que o esôfago possui uma porção torácica, que se relaciona com uma série de outras estruturas, e uma porção abdominal, que é mais livre, sendo essa a porção que irá se articular com o estômago. Nós terminamos de ver que o trato gastrointestinal segue um padrão de camadas histológicas, sendo ela a mucosa, submucosa, camada muscular e a serosa ou adventícia. Portanto, iremos avaliar cada uma delas aqui no esôfago, começando, obviamente, pela camada mucosa. A mucosa esofágica apresenta um epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado, seguida por uma lâmina própria que corresponde a um tecido conjuntivo de suporte, que é vascularizado e que apresenta tecido linfóide distribuído por sua extensão, podendo apresentar também algumas glândulas. Por fim, a sua porção mais externa é denominada de muscular da mucosa, que é composta de músculo liso. Um detalhe a respeito da camada muscular é que ela é mais espessa na porção superior do esôfago, o que a permite atuar como auxiliar na deglutição. O epitélio da mucosa atua como barreira que isola o conteúdo circulante do lúmen do restante do organismo e, por ser estratificado, fornece proteção contra o atrito causado pela ingestão dos alimentos. Por sua vez, a submucosa consiste em uma camada de tecido conjuntivo denso, não modelado, que apresenta uma rica vascularização sanguínea e drenagem linfática, com a presença de nódulos linfáticos difusos por sua estrutura. Nessa camada, nós já sabemos que é encontrado o plexo submucoso, responsável por controlar principalmente as secreções gastrointestinais e o fluxo sanguíneo local. Observa-se também a existência de glândulas submucosas, chamadas de glândulas esofágicas próprias, que são mais numerosas na porção superior do esôfago e são responsáveis pela produção de muco. Bom, seguindo o nosso trajeto, externamente à submucosa, nós encontramos uma espessa muscular externa, que é composta por uma camada circular interna e uma longitudinal externa, sendo que entre elas existe um plexo nervoso, o plexo mioentérico, que é um dos constituintes do sistema nervoso entérico e responsável principalmente pela movimentação gastrointestinal, a exemplo da regulação da atividade peristáltica. Pessoal, a camada muscular externa aqui no esôfago, ela se difere daquela encontrada no restante do tubo gastrointestinal, uma vez que o seu terço superior é majoritariamente constituído por músculo estriado, sendo uma continuação do músculo da faringe. No seu terço médio, encontramos uma mistura entre músculo estriado e liso, e no terço inferior, encontramos apenas músculo liso, como no restante do tubo gastrointestinal. E com isso, nós chegamos na última porção histológica do esôfago. Lembram que eu falei lá no início que ele apresenta duas porções? Pois bem, o esôfago na sua porção torácica, que corresponde à maior parte da sua extensão, está fixado às estruturas circunvizinhas. Essa fixação é dada por uma camada de tecido conjuntivo, que é a camada adventícia. Porém, após ele entrar na cavidade abdominal, ele fica livre e, portanto, a parte restante e curta do esôfago passa a ser recoberta por uma serosa, que corresponde ao peritônio visceral. Eu deixo aqui essa imagem para vocês como uma forma mais didática de evidenciar boa parte do conteúdo que foi visto na aula de hoje. Cabe muito bem como uma revisão. Fiquem à vontade para usar da forma que vocês escolherem. Bom, sobre esôfago, era isso que eu tinha para passar para vocês. Vamos agora entender um pouco mais da histologia do estômago. O estômago é a região mais dilatada do sistema digestório, possuindo um formato de J e localizado entre a parte abdominal do esôfago e o intestino delgado, estando ainda nas regiões epigástrica, umbilical e no hipocôndrio esquerdo do abdômen.
Aqui, o bolo alimentar será armazenado e, por meio das secreções gástricas, terá início uma digestão parcial dos nutrientes, formando o quimo que seguirá para o intestino delgado. Vale lembrar que a acidez estomacal aqui também consegue neutralizar os diversos micro-organismos nocivos à saúde. Pessoal, nós sabemos que o estômago é anatomicamente dividido em 4 regiões: a cárdia, o fundo gástrico, o corpo gástrico e a parte pilórica, que é composta pelo antro e canal pilórico. Porém, histologicamente, o estômago é dividido em apenas 3 regiões, e essas subdivisões não consideram a localização, mas sim os tipos de glândula presentes na mucosa. As regiões histológicas são as seguintes: a região cárdica, que é a parte mais próxima do ósseo cárdico ou orifício esofágico e contém as glândulas cárdicas. A segunda região é a região fúndica, que corresponde à maior parte do estômago, estando localizado entre a cárdia e o piloro, apresentando as glândulas gástricas, também chamadas de oxínticas ou fúndicas. E por fim, nós temos a região pilórica, que é a porção mais distal do estômago e a mais próxima do esfíncter pilórico, que contém as glândulas pilóricas. Mas por enquanto fiquem tranquilos que a composição e função dessas glândulas serão abordadas em breve. Então percebam que a maior diferença entre as regiões do estômago são as glândulas que as compõem, e essas glândulas levam o nome justamente da região onde se fazem presentes. Dito que essa é a principal diferença entre as regiões, eu irei utilizar como base a região fúndica e ao final irei adicionar as particularidades de cada uma das outras regiões, certo? Mas antes de avançarmos, eu quero chamar a atenção de vocês para algo. Nessa imagem a gente consegue perceber a presença de pregas ou cristas longitudinais, denominadas de pregas gástricas, que são compostas de mucosa e submucosa adjacente. Perceba então que corresponde a uma projeção das duas camadas, mucosa e submucosa. Essas pregas não alteram a área de superfície total, mas servem para acomodar a expansão e o enchimento do estômago, possibilitando, portanto, a distensão estomacal. Então pronto, vamos avaliar essa bendita região fúndica. Como de costume, então, iremos começar pela mucosa. O epitélio da mucosa gástrica como um todo é do tipo cilíndrico simples, formando um revestimento superficial. Esse revestimento epitelial da mucosa secreta um muco responsável pela proteção contra a abrasão dos alimentos e, por ser rico em bicarbonato, protege também contra a acidez estomacal. Quanto à lâmina própria, nós já sabemos que ela é formada de tecido conjuntivo, mas é aqui que se manifestam as maiores diferenças entre essas regiões, porque é na região de lâmina própria que as glândulas estomacais residem. E como eu vou utilizar o exemplo da região fúndica, temos então que grande parte da lâmina própria dessa região é ocupada por glândulas fúndicas, também chamadas de oxínticas. E aí vocês devem estar se perguntando: pô, Rafa, qual é o caso dessas glândulas aí que você está falando? Eu prometo que daqui a pouquinho eu explico com riqueza de detalhes. Aguenta aí. E quanto à camada muscular da mucosa, nós temos que ela é composta por 3 camadas de músculo liso. Mas ao avaliarmos melhor a superfície dessa mucosa com auxílio de um microscópio eletrônico de varredura, é possível observar numerosas aberturas da superfície da mucosa estomacal, que são as fovéolas ou criptas gástricas, sendo que a base dessa fovéola corresponde ao local de abertura das glândulas gástricas. Não, Shark, chega. Agora você vai me explicar o que são essas glândulas gástricas aí. Pronto, calmou. Calmou, muito bem, meu peixinho, o seu desejo é uma ordem. Vamos entender então de uma vez por todas do que se trata aí essas glândulas gástricas. Pessoal, as glândulas oxínticas, também chamadas de glândulas gástricas ou fúndicas, se localizam na região fúndica e liberam seu conteúdo nas aberturas das criptas gástricas, certo? Essas glândulas são compostas por alguns tipos celulares, 6 mais especificamente, dentre eles as células epiteliais de revestimento, que, como já mencionado, apresentam a função de revestimento e produção de muco. O segundo tipo celular são as células mucosas do colo, que também apresentam a função de secretar muco. O terceiro tipo celular são as células parietais, também chamadas de oxínticas, que secretam o ácido clorídrico e o fator intrínseco. O ácido clorídrico é extremamente importante para a função estomacal, uma vez que é ele que vai conferir o baixo pH do estômago, capaz de eliminar os micro-organismos patógenos, e é o grande responsável pela conversão do pepsinogênio em pepsina. Já o fator intrínseco de B12 é essencial para a absorção de vitamina B12 no hígado. O quarto tipo celular são as células pépticas, também chamadas de células principais, que secretam grandes quantidades de pepsinogênio.
O quinto tipo celular são as células semelhantes a enterocromafins, de sigla ECL, responsáveis pela produção de histamina. E por fim, mas definitivamente não menos importante, nós temos aqui as células tronco, responsáveis pelo processo de regeneração tecidual, justamente desses tipos celulares que foram mencionados aqui. Pronto. Agora que já foi explicado, agora que você já sabe do que se trata essa glândula gástrica, nós vamos seguir aqui com a aula. E para finalizarmos aqui essa parte de mucosa, nós vamos abordar as diferenças da mucosa da região cárdica e pilórica do estômago. A essa altura vocês já perceberam que a diferença está encontrada principalmente na lâmina própria. Dessa forma, na região cárdica encontramos glândulas cárdicas, as quais secretam principalmente muco, mas também podem apresentar células parietais. A região fúnica nós terminamos de estudar. Ela apresenta glândulas fúnicas, basicamente responsáveis por toda a função gástrica. E por fim, a região pilórica é rica em glândulas pilóricas, as quais são também responsáveis pela secreção de muco, mas também secretam o hormônio gastrina e podem apresentar também algum número de células pépticas. As outras camadas, ou seja, submucosa, muscular e serosa, são semelhantes para as três regiões. Certo. Se tratando então de submucosa, nós temos que ela é constituída por um tecido conjuntivo denso, não modelado, que possui um rico suprimento vascular, sanguíneo e linfático. E cabe novamente salientar que é nessa região que nós encontramos o plexo submucoso. Nesse recorte histológico é facilmente visualizado uma prega gástrica, componente estomacal que nós já abordamos, e aproveito para lembrar que ela apresenta a função de permitir a distensão estomacal. Dando seguimento à nossa aula, temos que a camada muscular externa do estômago é composta por três camadas de músculo liso, uma camada oblíqua interna, uma camada circular média e uma camada longitudinal externa. É importante lembrar que o plexo mioentérico sempre estará localizado entre a camada circular e a camada longitudinal. Portanto, aqui ele se situa entre a camada circular média e a longitudinal externa. A nível funcional, nós temos que essa camada é responsável pela mistura do conteúdo estomacal. E por fim chegamos na última camada histológica do estômago. Pessoal, o estômago como um todo é recoberto externamente por uma serosa, que é composta por uma camada de tecido conjuntivo frouxo, acompanhado por um revestimento formado por epitélio simples pavimentoso. Epitélio simples pavimentoso, nós já sabemos que é sinônimo de mesotélio, certo? Essa cobertura externa fornece uma superfície quase que isenta de atritos durante os movimentos de mistura dos alimentos no estômago. E aqui novamente eu deixo uma imagem de um corte histológico para servir como revisão dessas camadas que terminaram de ser mencionadas durante a aula. Meus amores, para encerrar esse podcast, eu gostaria de comentar com vocês a respeito da junção esôfago-gástrica, que é exatamente o que o nome diz. Corresponde à região de transição do epitélio do esôfago para o epitélio gástrico. O detalhe que chama a atenção aqui é que essa divisão é abrupta, não sendo algo gradual como estamos acostumados a observar. E é abrupta a ponto de ser visível macroscopicamente por meio da linha Z, que demarca a transição do tecido epitelial pavimentoso estratificado, não queratinizado, do esôfago para o tecido epitelial colunar simples da mucosa gástrica. E pois bem, meus queridíssimos peixinhos, era isso que eu tinha para conversar com vocês por hoje. Eu espero que esse podcast tenha conseguido melhorar de alguma forma o estudo de vocês e essas foram as referências utilizadas para a aula. Qualquer dúvida que surgir, pode mandar lá no WhatsApp, que nós iremos responder assim que possível. Aguardo todos vocês no nosso encontro presencial. Se cuidem e cuidem dos seus. Bons estudos!